Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco por intermédio dessa palavra. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã, a sua caminhada, hein? Vambora, vamos para a definição, vamos colocar mais um tijolinho nessa construção. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor evangelista médico e exímio historiador Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 43, a parte B, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: ouçam-me e lembrem-me do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Irmãos, eu sempre gosto de colocar Lucas como um exímio historiador, porque as passagens dele são colocadas de forma cronológica, ou seja, temporal, na ordem em que os fatos aconteceram. E esses versículos que eu li com vocês, eles vieram logo depois de uma conversa, de um milagre do Senhor Jesus. Algo que aconteceu justamente e que trouxe muito impacto. É o milagre do menino epilético, que algumas palavras trazem como menino epilético, outras como menino lunático, outros como menino possuído por o demônio. Pelo que parece, era uma criança e sofria com isso desde a infância. E o pai pede, rogo-lhe que faça alguma coisa, porque os seus discípulos não deram conta. Um dos versículos mais famosos estão nessa história, um dos versículos mais famosos da Bíblia, que todos sabem de cor, que está em Marcos, capítulo 9, versículo 23, a qual ele fala justamente, faça alguma coisa se puder, e Jesus fala, se eu posso, tudo é possível ao que crê. E realmente, de fato, tudo é possível ao que crê. E pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a estes versículos, a qual nós lemos agora, que vem logo depois da euforia do milagre. Diz assim: enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: irmãos, haverá uma separação dos discípulos da multidão. Haverá sempre uma separação daqueles que foram chamados e aqueles que aceitaram a mensagem, que decidiram verdadeiramente mergulhar nesse oceano da graça que está justamente no nome de Jesus, que aceitaram ser discipulados pelo Mestre. O que Jesus fala com os discípulos, meus irmãos, às vezes não servirá para a multidão. Eu quero repetir. Às vezes o que Jesus fala com você, meu irmão, a multidão não vai entender. Às vezes, minha irmã, o que Jesus fala com você não vai entender. E eu quero acrescentar mais algumas coisas aqui, porque muitas vezes não fará sentido agora. Eu recebi palavras, recebi sonhos, irmãos, há muito tempo atrás. Quero falar para vocês, coisa de 4, 5 anos atrás, que tem feito sentido total agora. O Espírito Santo me traz essas passagens e fica claro agora, como se fosse a água mais cristalina e mais límpida. É como se nós pudéssemos ver o fundo do rio. Naquele determinado momento fez sentido alguns sonhos, fez um sentido, mas agora fez um sentido um pouco mais amplo, ou então agora teve um outro sentido, a mesma palavra também dessa forma. Talvez essa palavra que eu esteja falando para vocês não faça sentido para algum de vocês, mas talvez faça para outra pessoa, que talvez verá lá na frente, daqui o vídeo, daqui um ano. O Senhor sabe o tempo certo de levar a palavra certa, do modo certo a cada coração. O Senhor sabe, meu irmão. O Senhor sabe, minha irmã. Olha, Mateus capítulo 13, versículo 11, a palavra do Senhor Deus diz: então ele explicou, a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. E ele estava falando sobre falar com parábola, sobre justamente dizer e falar por meio de parábolas. Ele estava dando a parábola ali
da semente plantada nos terrenos férteis, pedregosos, espinhosos, e aquele que dá no terreno bom, que fala do coração do homem, a terra, o terreno, e a semente é a palavra de Deus. Mas ele falava muito por parábolas, usava analogias, que era uma forma justamente de esconder de quem, irmão? Do inimigo. Então o Senhor sabe como tocar o coração de cada pessoa, o Senhor sabe como provocar o íntimo de cada pessoa. Esse é um agir do Espírito Santo e não nosso. Então muitas vezes o Senhor fará a separação entre os discípulos e a multidão. Ele disse aos discípulos, ele trouxe os discípulos para perto, aqueles que estavam com fome e com sede. A palavra fala: ouçam e lembrem-me do que lhe digo, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Parece um verdadeiro balde de água fria aquilo que o Senhor está falando, não é verdade, irmãos? Mas contém um fundamento bastante precioso para a nossa caminhada, aquilo que o Senhor está falando, irmão, nesse versículo. Os discípulos estão comemorando, a palavra, o milagre aconteceu ali, todo mundo ficou estupefato, se assim eu posso falar. Ficaram todos atônitos, todos perplexos com o poder do Filho de Deus. É o Deus andando na terra, irmãos. Agora, Jesus quer te ensinar, meu irmão. Jesus quer te ensinar, minha irmã, algo muito precioso e muito valioso. Creio que isso é o que há de mais precioso nessa palavra que eu estou dando agora. Isso que eu vou falar para vocês. Jesus quer te ensinar a se mover pela palavra e não pela emoção. Existem muitos emocionados e não tem problema nenhum com a emoção, irmão. Eu sinto alegria, sinto tristeza, às vezes vejo a depressão tentando entrar no meu quarto, não tem problema nenhum. Só que as emoções hoje, depois de um tempo andando junto com o Espírito Santo, elas são totalmente controláveis, e eu creio que elas também cumprem um propósito. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Todas as pessoas acham que irar é pecar, e irar de fato não é pecar. Deus colocou ira no coração do homem, Deus se ira. Jesus se irou, pegou o azorrague e começou a descer a chibata naqueles homens que vendiam as ofertas no templo, exortando. Então a ira em si, agora a ira humana não produz a justiça de Deus. Nós devemos saber usar tudo. Por exemplo, se uma pessoa quiser tirar vantagem de mim e ela não perceber que eu irei com isso, ela pode continuar querendo tirar vantagem de mim. Então a ira, ela cumpre um papel. Agora nós precisamos aprender com a sabedoria de Deus a usar cada emoção no seu lugar certo, mas nós não devemos nos mover pela emoção nunca. Então o que Jesus está me ensinando? Por isso que eu falei que era o mais importante, a se mover pela palavra. Segunda vez que ele está falando o Filho do Homem. Por quê? Porque ele estava ali, sabe, num calor do momento, e parece que Jesus está dando aquele chuá de água fria, e tá ali, né, fez o gol, vamos ganhar, uhul, é agora, pra cima, vamos conquistar os romanos, é o Deus Todo-Poderoso, caia fogo do céu, aleluia. Não, a forma de Deus fazer é diferente, é pela morte, é pela traição. Eu estou pregando aqui para pessoas que o Senhor deu uma palavra e já creram que estava tudo certo, que não ia ter luta porque o Senhor estava do lado. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivenciado um momento de êxtase muito grande, porque perceberam que o Senhor de fato está lutando do lado deles. Essa mensagem vai de encontro ao coração com quem recebeu uma palavra e de repente o Senhor deu um balde de água fria. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão um homem viverá. E como nós queremos viver de pão, queremos viver de churrasco, de festa em festa, não é verdade? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da raba da soia, de rica mandarada raia. Toda palavra que sai da boca de Deus cumpre um propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus,
ela faz o que lhe apraz. Toda palavra que sai da boca de Deus é boa, perfeita e agradável. Toda palavra que sai da boca de Deus é uma promessa. Toda palavra que sai da boca de Deus é um mandamento. Nem só de pão, mas de toda palavra. E olha o que aconteceu. Eles, porém, não entendiam essas coisas. E nós entramos justamente naquele momento em que, sabe, aquele momento, meu irmão, em que eu disse justamente no começo da ministração, que às vezes não é para agora, às vezes não vamos compreender. Irmãos, algo que eu busquei do Senhor muito em oração para o meu aperfeiçoamento espiritual e maturação espiritual foi a oração por entendimento. Conhecimento não, conhecimento é a nossa parte, eu pego aqui as escrituras e leio, mas não adianta nada ter o conhecimento se eu não souber como aplicá-lo e saber a hora de aplicá-lo. Não adianta, não resolve. Então, muitas vezes será incompreensível aquilo que o Senhor está falando. Muitas vezes nós não teremos, mas não se apavore, irmão. Qual que é a questão? É ficar do lado dele. Quem é que dá o entendimento? Quem é a luz do mundo? Olha, quero ler com vocês justamente um salmo, capítulo 14, versículo 2. Ele fala muito a respeito disso para nós, daquilo que é o trabalhar do Senhor. O Salmo 14, versículo 2 diz o seguinte: lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Mas Alisson, você falou que muitas vezes nós não vamos compreender. Mas qual que é a intenção? É justamente alguém que deseja andar com Ele, ter comunhão. Vocês creem mesmo que Abraão entendeu quando Deus, que é um Deus de família, mandou ele falar: saia do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para o meio de uma terra onde eu te mostrarei? Você acha que ele entendeu? Se ele tivesse entendido, ele não tinha levado Ló, não, irmão. Ele não tinha levado Ló, não, minha irmã. Estava pegado. Ló era um ídolo naquele momento. E muitas vezes a gente não compreende. Mas o Senhor está procurando justamente, irmão, lá do céu Ele está olhando para nós aqui, ó. Tem duas coisas que a Bíblia fala que Deus procura: quem compreenda os seus planos e um adorador que adora em espírito e em verdade. Por quê? Porque só vai entender quem foi adorador de verdade, irmão. Enquanto estiver adorando na mentira, e quando eu falo na mentira, é pela aparência, irmão. Tem muitos assim. Agora, logicamente, o seu coração pode estar voltado ao Senhor e nós não termos compreensão ainda de fato. E assim, o nosso coração deseja adorar Ele em verdade. E não entenda isso como ofensivo, irmão, porque aquilo que não é verdadeiro é mentiroso. Ou seja, aquilo que não é verdadeiro sabe, não cumpre o propósito. A gente precisa colocar alma na oração, a gente precisa colocar a alma na comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós estamos em busca, meu irmão, da bênção, igual os discípulos. Por quê, irmão? Estavam ali, uhul, o demônio foi expulso, ele tem poder mesmo, né? E tem, irmão, muito mais. Mas ele quer alguém que compreenda os seus planos. Irmão, Jesus está voltando. Eu quero falar, minha irmã, Jesus está voltando. É muito sério o que tem acontecido no mundo. Vocês viram nas Olimpíadas? A Globo não mostra, né, que levantaram o touro de Baal lá, que foi justamente o símbolo das Olimpíadas esse ano. Muitas pessoas sendo totalmente censuradas por causa da sua crença. E nós somos muitas vezes, irmão. Muitas vezes. Olha, eu falo para vocês, eu trabalho como motorista de aplicativo. Muitas vezes eu levo os homossexuais e eu não tenho nada contra eles não, irmão. Não tenho nada contra. Só que a minha crença é diferente da deles. Agora, se eu discordo deles, eles me rejeitam. E aí aquilo que era a pregação do amor se torna ódio. Você já viu? Eu não rejeito eles. Eu rejeito, meu irmão, a ação. Eu rejeito o pecado. E é muito diferente. É muito difícil a pessoa chegar nesse grau de maturidade, de fazer separação da pessoa e daquilo que ela crê ser certo, daquilo que ela faz, daquilo que ela tem como atitude. Então muitas vezes nós não entenderemos, nós não compreenderemos justamente por isso, porque o Senhor precisa que nós venhamos a caminhar com Ele um pouco. Olha, quero chegar lá porque eu vou falar na questão do entendimento.
Irmãos, não se acanhe com aquilo que eu estou falando mesmo, porque Pedro era mentiroso. E Pedro foi o líder da igreja. As nossas falhas, as nossas fraquezas não impedem o agir de Deus. O que impede é justamente a gente desistir. É por isso que eu estou falando. Olha, a palavra fala assim, ó, o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender. E aí, aqui a gente percebe, por quê, irmão? Porque o Senhor está querendo provar o coração. O significado estava escondido. Às vezes é uma ação do próprio Deus para testar o nosso coração. Sabe por quê? Olha, eu quero ler com vocês o tanto que é sério isso. A gente às vezes não pega as escrituras e não vamos ler e buscar o entendimento do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 45. Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele aparece para os discípulos e ele aparece para os discípulos, para esses mesmos aqui. Olha, primeiro ele explica para os que estavam no caminho de Emaús, e depois ele aparece para esses aqui e explica que que ele deveria passar por tudo aquilo que ele estava passando. Isso, essa palavra que ele estava dando para os discípulos agora. Aí Lucas 24, 45 fala assim: assim abriu-lhes a mente, as mentes, porque tinha mais de um lá, para que lhe entendessem as escrituras. É uma ação do próprio Deus, às vezes, esconder, meu irmão. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Porque nós não suportamos aquilo que vem. Olha o que fala em João, quero ler com vocês. Vamos ler mais um versículo para trazer entendimento. João capítulo 16, versículo 12. Não é, irmão, porque um é preferido do Senhor. Não. O Senhor está provando, o Senhor está amadurecendo, o Senhor está preparando. E se você ficar junto do Senhor, se nós ficarmos, nós vamos vivenciar coisas grandiosas, porque o nosso Deus é tanto grande. Olha, isso aqui vem em forma de exclamação, esse versículo que o Senhor Jesus está dando. Fala assim, ó, João 16, 12. Há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. E aí no versículo 13 fala: quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará daquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Então é uma preparação justamente para que nós venhamos a crer. Nós não cremos assim que nós aceitamos Jesus, não. Isso é hipocrisia, irmão. Tá cheio de hipócrita na igreja. Tá cheio de pessoas que pensam crer e não tem coragem de falar para Deus igual o homem. Esse homem aqui fala assim: Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequena, aumenta a minha fé. O Senhor tem capacidade. E o Senhor passa a bola para ele, ó, tudo é possível ao que crer. Se você crer, vai ser possível. E aí precisamos entender por quê. Olha, e tinham medo de perguntar. Olha o que o Senhor está querendo mostrar para eles. Por quê, meu irmão? A incompreensão das coisas de Deus, ela gera um medo. A palavra não fala em 1 de João, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16, que o amor perfeito lança fora todo medo? Que aquele que não está aperfeiçoado no amor tem medo do castigo? Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Muitas pessoas ficam com medo, por quê? Por causa da incompreensão. Se eu fizer errado, Deus vai me punir. Irmão, isso é uma mentira do inferno, que o inferno quer que nós acreditemos. Se eu não tentar fazer aquilo, logicamente, irmãos, tem alguns pecados que não precisam falar, né? Que não, por exemplo, a mentira, o roubo, algumas coisas nós não precisamos falar que é errado, que nós já sabemos. Mas, por exemplo, se eu vou abrir uma empresa que é propósito do Senhor, eu vou errar muito antes de fazer, irmão. E se eu não errar, eu não vou aprender. Através dos nossos erros, às vezes nós aprendemos. E nem todo erro de fato em si pode ser considerado um pecado, irmão. O pecado é aquilo que vai contra o propósito de Deus. Se você está errando, tentando acertar, você está dentro do propósito de Deus, irmão. Está dentro do propósito de Deus, meu irmão. Então a incompreensão gera medo. De quem, irmão? De quem que vem isso? Esse medo? Deus não nos deu espírito de medo. Não nos deu. Vamos lá agora. Vamos ler mais um versículo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho, da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Deixa eu ler esse versículo na versão Ferreira de Almeida. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos
dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem. Quando Deus esconde um entendimento, o que Satanás vai e faz, irmão? Ele mostra algo que parece entendível, justamente cegando o entendimento. A palavra que chega a falar que o Deus desse povo, Paulo fala que é o ventre, a barriga, ou seja, a fome dele que eles têm. Porque nós pensamos que Deus está na bênção, e Jesus está falando, vai trair, vai ter traição, vai ter cruz, vai ter sangue, vai ter morte, mas vai ter glória. Porque Satanás não quer que nós alcancemos a glória, irmão. Então, eu quero terminar essa mensagem com você, meu irmão, com todo o coração, com você, minha irmã. Não desista até alcançar. Eu quero repetir para que entre em teu coração. Não desista até alcançar. Não desiste até que aquela palavra que o Senhor falou e colocou em teu coração, até que você alcance ela. Vai orando, vai falando com o Senhor, pergunta onde você está errando, busca entendimento, vai, sabe, coloca o joelho no chão, faz um jejum, pede o Senhor para lhe abrir a mente, vai falando com o Espírito Santo, irmão. Por quê, irmão? Porque Salmo 119, que é o salmo justamente da palavra, no versículo 30, nos dá a seguinte informação. Quero ler com vocês na versão atual. Ajude-me, porque eu escolhi andar pelo caminho da verdade e seguir de perto as suas ordenanças. Quero ler. Eu escolhi o caminho da felicidade e tenho dado atenção às suas ordens. E a palavra chega a falar que ele é quem há. Ele fala aqui no versículo 32, fala assim, ó. Eu apresso em obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás entendimento. É com a obediência. É com a obediência que vem, irmão. E eu quero terminar, porque essa palavra, irmão, ela é poderosa para mudar o futuro de muitas pessoas. Essa palavra, ela é poderosa para destronar Satanás do caminho a qual muitos têm seguido. Olha, Provérbios 2, versículo 2 ao 5 fala, escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. Tá vendo? Foi o que aquele homem fez, irmão. Foi o que aquele homem fez. Por isso, muitas vezes o Senhor permite a dor. Sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. Provérbios 2, 3. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Quero conhecer Jesus. Quem aí quer conhecer Jesus, irmão? É maravilhoso demais. É um despertar. Só Ele pode dar entendimento ao simples, só Ele pode nos guiar pelas veredas da vida, só Ele pode nos fornecer o caminho certo, a um lugar onde nós não tenhamos mais medo de cair, só Ele pode nos levar a um lugar onde a vida seja totalmente leve, onde não seja pesada demais, só Ele pode nos levar à promessa. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui com os irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.